O que esses filmes têm em comum? Você pode me dizer? Sonserina, tudo menos Sonserina. Melhor que seja Grifinória! Isto não é real? O que é real? Como se define real? É um prazer revê-lo, Gandalf. É mais jeitosa e ceteira que uma arma elegante para um mundo mais civilizado. É que todos eles seguem a estrutura da jornada do herói. Monomito. Monomito é uma estrutura utilizada como base em obras literárias e cinematográficas, também conhecido como jornada do herói. Muito presente na ficção, seja em obras literárias, relatos mitológicos ou filmes, a verdade é que o monomito, como também é conhecido, pode ser adaptado para a vida real e utilizado como estratégia de storytelling no marketing. Esse esquema divide-se em 3 partes da seguinte forma. Primeiro, partida. Momento em que o herói protagonista inicia sua jornada. Segundo, iniciação. Desenvolvimento da jornada do herói que contém suas aventuras e descobertas através do caminho que percorre. Terceiro, retorno. Momento da narrativa ou roteiro em que o herói volta ao ponto inicial com os poderes e conhecimentos que ganhou em sua jornada. Origem de jornada do herói. A primeira vez em que a jornada do herói foi estudada e esquematizada foi em 1949, no livro O Herói de Mil Faces, de Joseph Campbell. A partir das suas observações a obras antigas, o autor estruturou uma espécie de roteiro, dividido em 3 atos e 18 etapas, que se repetiam em histórias contadas em diferentes períodos e civilizações, ou seja, um padrão para a fórmula do sucesso. Agora conheça as 2 etapas da jornada do herói. Primeiro, mundo comum. O mundo comum é o início da história, o momento de ambientação em que a audiência conhece o personagem, onde vive as pessoas com as quais se relaciona. Também são apresentados aspectos do personagem, como suas qualidades e defeitos, seus pontos fracos e fortes, e outros elementos que podem ajudar a gerar um ponto de conexão com o público. Segundo, o chamado à aventura. Este é o momento em que o personagem se depara com seu primeiro conflito, ou seja, recebe um chamado para sair da sua zona de conforto e do mundo que já conhece para se aventurar por algo desconhecido. O conflito deve se relacionar a algo valioso para o personagem, de modo que instigue a abandonar o lugar que vive e conhece para seguir um novo caminho. Alguns desafios reconhecidamente explorados são questões relacionadas à própria segurança ou da comunidade. A primeira aventura proposta não precisa ser algo revolucionário, apenas deve induzir o personagem a experimentar coisas novas. Terceiro, recusa ao chamado. É um momento de hesitação onde o público pode conhecer os principais conflitos internos do personagem. São os principais sinais de medo diante da necessidade de encarar um novo desafio. Essa é uma estratégia para mostrar ao público que o herói é uma pessoa comum, que assim como qualquer outra tem fraquezas e limitações, e mais uma amostra de que o herói é um ser de carne e osso, que também tem fraquezas como as pessoas comuns. Assim, para fugir do desafio, o personagem se recusa a aceitar a importância do que tem que encarar pela frente. No entanto, mesmo diante da insegurança de abandonar sua zona de conforto, o personagem percebe que o problema não vai deixar de incomodá-lo até fazê-lo. Perceber que só encarando essa provocação conseguirá encontrar tranquilidade e conforto novamente. Quarto, o encontro com o mentor. Esse estalo para se elevar das inseguranças e encarar o desafio proposto muitas vezes vem com um empurrãozinho de um mentor. Uma pessoa ou até mesmo uma força sobrenatural capaz de ajudá-lo com o necessário para que ele possa se sentir
confiante em entender seu chamado. O mentor normalmente usa como artifício para desenvolver a autoconfiança do personagem, dicas, ensinamentos e até mesmo experiências de vida. 5. A travessia do primeiro limar. É chegado o momento em que o personagem está pronto para encarar seu primeiro desafio, ou seja, é a hora que o mundo confortável que ele conhece e com a qual já está habituado dá lugar a um cenário incerto, exigindo que o herói se adeque à nova realidade. Na história, esse primeiro limar não precisa ser necessariamente representado por um local físico. O ideal é que seja apenas um momento de descoberta de algo que está então desconhecido pelo personagem. Em filmes de super-herói, por exemplo, é comum que o primeiro limar seja marcado pela descoberta de super habilidades. 6. Provas, aliados e inimigos. Após iniciar sua jornada, diversos obstáculos se apresentam ao herói, com o objetivo de testar suas habilidades e prepará-lo para os desafios maiores que estão por vir. Também surgem outros personagens que podem ser aliados ou inimigos e cabe ao herói identificar quem pode ou não confiar. 7. A aproximação da caverna oculta. Este é o momento estratégico da história, onde o herói revisita seus principais questionamentos e enfrenta os medos que inicialmente o impediram de iniciar sua jornada. É uma frase mais introspectiva, marcada por crises existenciais e dúvidas sobre a própria capacidade. Além disso, é uma pausa necessária para que o personagem se prepare para um grande desafio que está por vir e una forças para encarar seus maiores medos. 8. Aprovação. Essa é a maior adversidade do herói dentro de uma história até esse momento. É a hora que ele é posto à prova e a passar por um grande desafio que testa seus limites ao extremo. Para superar esse desafio, o personagem deve reunir todas as suas forças e conhecimentos adquiridos ao longo de sua jornada até esse momento. 9. A recompensa. Finalmente, após superar diferentes desafios, o herói ganha uma recompensa, permitindo que ele possa retornar ao seu ponto de partida como um vitorioso. Nesse ponto da história é importante reforçar como o herói sairá fortalecido da situação, se tornando ainda mais preparado para lidar com diferentes conflitos. Essa recompensa pode ser simbolizada de diferentes maneiras, por meio de uma conciliação, uma aquisição de novas habilidades e conhecimentos, descoberta de um tesouro e entre outras possibilidades. 10. O caminho de volta. O caminho de volta é marcado por um momento de reflexão e pela sensação de que a missão foi cumprida. Outros sentimentos também podem ser explorados, como a aceitação, a absorção, perdão e reconhecimento perante os demais. Muitas vezes, nesse ponto da história, o personagem se vê em um conflito entre a realização de um objetivo pessoal ou algo que vai proporcionar o bem coletivo. 11. A ressurreição. Esse é o clímax da história, onde o inimigo ressurge quando ninguém mais esperava para uma batalha final. Nesse ponto, o perigo apresentado pelo ressurgimento do vilão ultrapassa o conflito com o herói, representando um risco para a comunidade à volta. Ou seja, se o herói perder, todos podem sofrer as consequências, o que eleva a responsabilidade do personagem principal diante do desafio. O autor pode escolher dois caminhos: a destruição definitiva do inimigo, possibilitando o renascimento do herói para uma nova vida, ou uma derrota que abre brechas para continuações. E por último e menos importante, passo 12, o retorno com o Elixir. Esse é o momento de que o herói volta para casa consagrado e também a hora da punição de todos os que estiveram contra ele ao longo de sua jornada. Nesse ponto fica claro para todos que as coisas serão diferentes, sem o risco que os assombrará antes, e que os feitos do herói não serão esquecidos. Os tipos de herói. Nós podemos inferir um herói como arquétipo, ou seja, um modelo universal de uma pessoa reconhecida pela coragem, atos nobres ou ações notáveis. Há diversos tipos desses arquétipos: herói clássico, herói do dia a dia, herói épico, herói trágico, anti-herói e super-herói. Herói clássico, também chamado de herói romântico, são pessoas comuns dotadas de talento que distingue de outras pessoas. Nesse tipo, o monomito é centrado por uma jornada desafiadora e extraordinária. O exemplo de herói clássico é o Harry Potter, já que ele diverge dos demais por ele ser um bruxo. Herói épico
é um personagem com capacidades sobre-humanas, com atos extraordinários, como batalhar inimigos sobre-humanos. Esse tipo de arquétipo demonstra heroísmo lendário para o público. Os principais heróis épicos estão presentes na poesia grega, a Odisseia e a Ilíada. As 7 principais características de um herói épico. Primeiro, nascimento nobre. Segundo, habilidades sobre-humanas. Terceiro, vasto viajante. Quarto, guerreiro inigualável. Quinto, lenda cultural. Sexto, humildade. E sétimo, batalhas com criaturas sobrenaturais. Herói trágico é um tipo de herói imperfeito. Nesse arquétipo, o infortúnio é resultado do erro ou destino desse herói. O exemplo de herói trágico é o Romeu, da obra de Shakespeare. De acordo com Aristóteles, o herói trágico deve causar uma pena ou medo para o público. Para o filósofo, há 6 princípios para o herói trágico. Primeiro, a amártia, que é a causa da queda. Segundo, a arrogância, que é a soberba. Terceiro, peripécia, que é o reverso da fortuna. Quarto, anagnórise, quando o herói faz uma descoberta crítica. Quinto, nêmesis, quando o destino não pode ser revertido. E sexto, catarse, reação do público após a queda do herói. Temos o herói cotidiano, que às vezes é conhecido como herói comum, que não possui habilidades ou atributos excepcionais. O herói cotidiano é julgado em circunstâncias extraordinárias em que deve agir com qualidades heróicas. Agora eu vou falar um pouco sobre o super-herói. Os super-heróis podem começar como heróis clássicos ou mesmo heróis do cotidiano e receber um poder que os torna sobre-humanos. Eles também podem nascer com um poder sobre-humano. Exemplo famoso dos arquetipos de super-heróis seriam Superman, Thor ou Wolverine. Anti-herói. Os anti-heróis começam com características muito incomuns ou impróprias em relação aos heróis comuns nas histórias. Os anti-heróis exibem qualidades que estão mais alinhadas com as características de um vilão do que as qualidades admiráveis do personagem herói comum, com traços com presunção, imoralidade, rebelião e desonestidade. Os anti-heróis não são vistos como admiração. Como muitos dos outros heróis, um anti-herói começa como uma pessoa comum que é controversamente falha e inerentemente boa ao mesmo tempo, às vezes tornando-o um herói relutante. Um anti-herói, por definição, é um personagem principal que carece de atributos heróicos convencionais. A jornada do herói em gênero diverso. Como vimos o arquétipo do herói, a sua jornada de superação com monumentos estão presentes nos mais diversos produtos culturais, como literatura, cinema, televisão, histórias em quadrinhos e até em peças teatrais. Enfim, nas diferentes formas de materialização e narrativas. Entretanto, é engano pensar que a sua superação heróica se restringe de forma narrativa convencionais, mesmo em gênero discursivo, que acabam não contando suas histórias, mas pressupõem um elemento narrativo que pode ser usado esses conceitos. Como exemplo, jornalismo. No geral, quando se trata de pessoas públicas e cobertura jornalística, e tende-se a se apoiar em arquetipos para estabelecer heróis ou vilões. O jornalismo esportivo, por exemplo, constrói narrativas de superação e até desafios e embates, inclusive denominando os atletas como os heróis. Para compreender melhor esse movimento, tem um artigo de opinião aqui. Dia 1º de maio, o Ayrton Senna ligados internamente na F1. O dia 1º de maio acaba tendo um enorme simbolismo para o fã da F1. Não se pode passar indiferente após 1994, mesmo para os hates. O fim da semana do GP de San Marino daquele ano é um dos pontos que merecem atenção. Não é mais trágico da categoria Monza. 1961 tem um peso maior, mas pelo fato de ter sido amplamente captado, tem um impacto maior. Neste ponto também acaba entrando o Ayrton Senna. Claro que seus feitos foram enormes, mas também foram catapultados por terem sido
grande onda de ampliação das transmissões pela TV e da transformação do planeta em uma aldeia global. As distâncias se reduziam e nos anos 80, a F1 soube aproveitar muito bem para se transformar no colosso atual. Para nós brasileiros, o Senna era um brasileiro que dava certo, em um período de grande desesperança em que nada parecia dar certo. Suas vitórias eram um grande alento para o resto do mundo. Um homem que fazia das corridas a razão de respirar, um daqueles seres que aparecem de tempos em tempos para fazer coisas extraordinárias. Senna talvez tenha sido meu primeiro herói. O F1 começou a fazer parte da minha vida aos 6 anos e foi algo natural. Não tive ninguém para me apresentar à categoria. O carro preto com capacete amarelo me chamou a atenção no primeiro ano, antes da consciência posteriormente me faz segui-lo em afinco e admiração. Rapidamente tive uma chance de apertar sua mão para um garoto de 10 anos daquele talvez seria o ponto alto de uma vida até então. Estar à frente ao seu ídolo foi algo que não acontece todo dia. O tempo passou e esse carrinho permaneceu em 94. A paixão pela F1 era o que prevalecia, mas Senna ainda não era o favorito. E curiosamente, quando Williams 2 bateu na Tamburello, o susto veio estranhamente, foi acometido por uma calma atenção, talvez por Porto acompanhava tudo, mas não me desmontei. Minha mãe, que acabou gostando de corridas por minha causa, quando soube do que aconteceu, acabou-se em lágrima. Mas entende-se, Senna representou muito em determinado momento para o Brasil. Como falamos, era um humano como todos, ou melhor, dos que vi sim, mas em relação aos outros, aí fica a avaliação de cada um. Afinal, o fato emocional entre a ação dessas horas faz diferença e deve ser respeitada em sua visão. Porque nesse texto aqui, conta um pouco mais sobre o que acontece lá na época lá da F1, onde fala do Ayrton Senna e pela fãs, negócio lá que gostava lá do seu ídolo lá, aonde começou a demonstrar aonde ele gostava e aonde tornou ele a gostar tanto de Fórmula 1 e da F1 e das competições. O autor do texto constrói e defende sua visão de que o piloto de Fórmula 1, Ayrton Senna, falecido em um acidente em 1994, seria um herói nacional. Para isso, o autor não aposta na origem do herói, mas na perda que seu falecimento representou para a nação. Vale lembrar que o monomito não envolve apenas heróis tidos como perfeitos ou invencíveis, mas pessoas que sentem medo e sofrem derrotas apesar de obterem êxito ao final. O que se destaca no texto não é o caráter invencível do herói nacional, mas sua humanidade e o fato de que teria morrido cedo demais. Senna é representado como autor de feitos descritos como enorme e como imagem positiva para uma criança ao simbolizar esperança para o país, que segundo o autor passava por dificuldades. Outro exemplo são as campanhas publicitárias, lembre-se, por exemplo, da campanha de conscientização da seção Ponto de Partida. Apesar de não fazer uso de uma linha narrativa, há a pressuposição de eventos sequenciais que apontam para uma trama. Há inclusive um embate moral. Alguém que não doa órgãos versus alguém que salvará vidas. Encontra-se, portanto, o conflito, ou seja, a complicação de superar. No meio publicitário, o movimento para construir campanhas que pressupõem narrativas é chamado de storytelling, do inglês contar histórias. Trata-se de uma estratégia para construir peças publicitárias, propagandas, campanhas de conscientização, entre outras que contêm histórias ao público-alvo buscando um engajamento maior.
Considere, por exemplo, a campanha Vai no Novo, da empresa de artigos esportivos Nike, que traz a atleta brasileira Raíssa Leal, medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020 na categoria de skate street feminino, apelidada de Fadinha, quando conquistou a internet com manobras de skate aos 7 anos. Raíssa se tornou a atleta mais jovem do país a conquistar uma medalha olímpica aos 12 anos. A campanha veiculada em meio digital é protagonizada por Raíssa, atravessando as ruas da capital paulista e fazendo manobras de skate. Acompanhada por animais na rua, animados em 2D, ao som da música tema do filme Cinderela de 1950, O Sonho é um Desejo d'Alma, que trata de sonhos que podem se tornar reais. Raíssa conta com asas de fada animadas e passa por um grafite com o texto "Fadas existem", relacionado à campanha e atleta e aos contos de fada. Com cerca de 1 minuto e meio, o vídeo não tem fala, mas pressupõe acontecimentos relacionados à carreira da atleta, sua origem, treinamento e conquista olímpica. Raíssa, como protagonista da história, torna-se uma heroína que saiu do seu mundo comum para superar um obstáculo e vencer uma grande batalha, os Jogos Olímpicos. Esperamos ter tirado todas as suas dúvidas. Como se isso fosse acontecer. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead.